Bom dia a todos! Hoje é segunda-feira, dia 2 de agosto, começando a semana, começando o mês. A gente agradece a companhia de todos aqui da Paróquia São Guilherme, o Evangelho do dia e uma mensagem especial. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, meus irmãos, nesta segunda-feira, ouvimos o Evangelho de Mateus sobre a multiplicação dos pães. Nós já ouvimos a multiplicação dos pães a partir de João, a partir de Marcos. Hoje estamos ouvindo o Evangelho de Mateus, que nos fala sobre a multiplicação dos pães. Diante desta compaixão de Jesus, ele atende aquela multidão e os discípulos, ao entardecer, pedem para Jesus despedir a multidão, mandá-los embora. E aí Jesus disse: Não, dai-lhes vós mesmos de comer. É importante que diante do sofrimento dos outros, das necessidades dos outros, nós tenhamos uma responsabilidade. Hoje o tema então é maturidade espiritual. A maturidade espiritual é um estado de vida, um estado da alma, é um processo que nós buscamos na vida para termos maior clareza sobre a vontade de Deus, sobre as nossas possibilidades, fazer um uso maior da nossa fé, esse brilhante, esse excelente instrumento que nós temos. Muita gente desperdiça a sua fé, gasta a sua fé com bobagens, com superstições, investem a sua fé apenas em coisas miúdas e pequenas. É preciso usarmos a fé para que Deus nos liberte, que nós libertemos também os irmãos. A fé cria em nós uma grande potencialidade. Então, qual é a sua potencialidade que às vezes você não descobriu porque lhe falta a fé? A fé em Deus, esta fé que te deixa integralizado, né? A maturidade, ela acontece desta nossa experiência de estarmos integrados com a realidade, de estarmos de bem conosco mesmos, com os irmãos. É preciso que a gente amadureça. E vejam, idade não é sinônimo de maturidade. Assim como pessoas muito jovens podem ter uma grande capacidade espiritual, podem ser muito iluminadas, às vezes as pessoas mais velhas também podem ter regredido ou podem nunca ter amadurecido. A gente tem que buscar essa maturidade espiritual para sermos mais responsáveis, né? Então a maturidade cria em nós responsabilidade. Nós nos responsabilizamos mais. Uma pessoa imatura,
é uma pessoa irresponsável e é uma pessoa incapaz de assumir qualquer tipo de responsabilidade. Hoje se vê muitas pessoas tendo filhos, né? Principalmente adolescentes, jovens, gravidez fora do casamento, pessoas imaturas, pessoas que não têm nenhum pingo de responsabilidade, e as grandes vítimas serão as crianças dessas situações. Deus nos dê essa graça, né? De sermos mais responsáveis uns pelos outros, que isso seja uma consequência da nossa maturidade, de nós estarmos de bem consigo mesmos. Às vezes a gente avança, às vezes nós regredimos, às vezes nós nos doamos mais, às vezes a gente é um pouco egoísta, mas é preciso buscar este crescimento. Que a gente seja generoso, que a gente seja responsável, que a gente seja bom uns com os outros. Isso é sinônimo, isso é consequência da nossa maturidade espiritual. Os discípulos estão sendo treinados. Deus também está nos treinando, que a gente possa aprender essas lições que o Senhor nos dá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Senhor, bênção para essa semana, que seja uma semana de muita bênção, de muita boa notícia, de muita coisa boa na vida de cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando que hoje é segunda-feira, a igreja fica fechada, a secretaria para o atendimento também não funciona, apenas a partir de amanhã, de 8 da manhã às 5 da tarde. Amanhã teremos o terço dos homens. Homens, venham rezar o terço às 7h30 da noite na igreja São Guilherme. Boa semana a todos. Obrigado de coração às pessoas que compraram o bolinho caipira, ajudaram nesse evento da comunidade Rosa Mística do Jardim Flamboyant. Foi um sucesso esse final de semana, sexta e sábado. Deus abençoe todo mundo que esteve envolvido nesse trabalho. E aos nossos benfeitores, as pessoas que nos ajudam através de donativos, de doações, através do Pix, de transferências eletrônicas, Deus possa recompensar cada um de vocês. Bom dia, boa semana.